A gente entrou nesse assunto da música, que a gente vê que a música traz uma carga, sei lá, uma parada histórica, uma parada assim de vivência e tal, da história da capoeira e tal. Você ser compositor, igual você falou aí, né, o Thiagão falou que você é, o Caburé Então, aí, belo compositor, parabéns. Vocês têm que dar uma estudada na história assim, pra trazer algumas influências. Então, o Thiagão foi gentil quando ele falou que eu sou compositor. E eu também fui gentil quando eu falei que o Caburé é compositor. Na verdade, às vezes a gente mas eu não vou saber exatamente justificar. Mas talvez a gente seja por conta de fazer música, escrever música. Eu não sou um compositor. Eu compus algumas músicas de capoeira por conta de gostar. Aí, o que acontece? Para você compor uma música, estudar, se interessar, ler, ouvir. Agora, em algum determinado momento, você participando muito, você começa a ter umas ideias. Pô, eu podia falar disso que ia dar certinho, não sei o que e tal. E aí se você tem vontade, você escreve e a capoeira ela tem uma particularidade. Na minha opinião, né, no meu entendimento, talvez não seja o mais correto, mas a particularidade da musicalidade da capoeira é a seguinte: você faz uma música de capoeira, você não faz pensando, vou escrever essa música e vou lançar um CD, como um compositor comum. Eu vou escrever essa música para ela dar energia na roda, para ela servir para um determinado momento da roda. E aí, você escreve, você pensa nela, você cria ela, mas ela ela só funciona depois que a capoeira abraça, exatamente. Porque senão não adianta. Essas músicas são... Eu sei que a capoeira acho que tem 3 velocidades, né? Velocidade. Tipo, 3 jogos em um, mais devagarzinho. Tem mais, né? Mas só que os mais comuns são esses 3 que eu falo da competição, né? É, isso aí. A música tem que ter vou falar 3 velocidades, que é o que eu vejo na cabeça. Tem que ter as 3 velocidades na mesma música ou uma música para cada... Não, você, como eu disse, você compõe pensando para um momento, pensando para uma situação. Então, assim, as músicas são compostas para um determinado tipo de jogo, com características daquele determinado tipo de jogo. Você compõe uma música pensando num outro jogo com características diferentes. Então, cada música serve para um momento. Claro que se você aumentar a velocidade na hora de cantar ali, ela vai funcionar. Mas é o que eu estou falando, ela funciona, mas não fica boa. Entendi. E aí, se ela funciona e não ficar boa... Você não vai levar energia lá pra galera. Isso, não vai incentivar o jogador, não vai contar uma história da melhor forma. Isso. Tem muita coisa, foi legal ter falado, você ter falado dessa forma, até para quem é leigo também entender. Essa questão da velocidade que ele falou a característica do jogo muda junto com o toque. E você vê um padrão também, é muito interessante, já que a gente está falando de música, que no toque mais um pouco lento, que é o toque que a gente fala de benguela, você vê letras um pouco mais... Muito letra que conta história, umas letras mais bem trabalhadas, parece. E no toque mais acelerado você vê que não fica muito contando história. São letras, às vezes, até mais aceleradas mesmo, que é muito bonito isso que ele falou. Porque não adianta eu pegar um toque mais acelerado, ficar meia hora contando uma história, sei que, sendo que o jogo já está mudando. Tem isso. A maioria das coisas que a gente falar aqui, ou pelo menos que eu falar, nós estamos tratando de abadá capoeira, ou de capoeira abadá. De vocês porque podem aí, falar, né? Eu não sei como é que funciona fora. Fora é muito, muito, muito livre. Então você vai ver coisa lá fora, lá na capoeira, que o chinês falou que isso não devia. Mas isso não devia dependendo da situação da escola. Então, assim, a composição, ela muda também. Quando você começa a compor, faz uma música, essa música não está boa, essa música não deveria ser assim.
Ou então, se você pega para estudar, você vai entender que na hora de compor, você vai compor diferente, pensando em determinada velocidade ou característica Tipo de jogo, do né? toque do jogo, você vai compor diferente. Então, para aquele jogo que é mais lento, ou o pessoal entende como mais lento, é determinado tipo de composição. Ele não tem uma estrofe inteira, ele não é feito igual poesia, conta uma história, às vezes não conta nada, é mais pela musicalidade, pelo som emitido ali, que talvez encaixa melhor no jogo. Então tem muitas características. E é livre. Uhum. Você pode fazer uma música e ela dá certo. Pra fazer